tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, acolha todos os nossos corações, que tenhamos êxito no nosso encontro de hoje, cujo tema é a segunda parte do assunto integrantes da equipe mediúnica. Nós vimos na última apresentação a conhecemos na última apresentação o irmão Raul Silva, que é o dirigente do grupo, e a irmã Eugênia, que era médium de psicofonia. Então, continuando no texto de hoje, quase rente parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou. Aqui ele está falando do irmão Aulos, que estava apresentando a equipe. Aqui temos o nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Popularmente nós falaríamos vidência, audiência, né? E a psicografia, ou a escrita, escrever cartas. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: Este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de pergunta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa, à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo a mercê dos comunicantes quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Nós lembramos que, apesar do trabalho do médium ser de socorro e, de alguma forma, de transmissão de ensinamentos, ele é o principal responsável pela sua própria segurança.
médium não deve funcionar como um trânsito, como um hotel, né? Ou um carro que na estrada vai receber qualquer passageiro, ou um hotel que vai receber qualquer hóspede. Entendeu? O principal responsável ou o elemento que mais deve se preocupar com a própria segurança no exercício da mediunidade. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Nós vimos no encontro anterior o Raul Silva e a Eugênia, no qual o instrutor Aulos teceu qualidades espirituais desses dois irmãos e enalteceu, né, o trabalho deles, a dedicação deles. E vemos hoje o Anélio Araújo, que pouco se falou dele. O irmão instrutor só disse que ele tem facilidade na comunicação, podemos entender como grande passividade, mas ele não enumerou outras qualidades desse irmão. Só disse que tinha facilidade na comunicação. E também do Antônio Castro, que foi tomado como bem intencionado, alta passividade, mas pouco responsável. Um irmão que na sua atividade, na sua, no seu exercício de mediunidade, requer vigilância da espiritualidade. Se vocês me permitirem, eu vou aproveitar essa passagem para a gente fazer algumas comparações. E nessa comparação, nós vamos ter alguns elementos, como o motorista, o passageiro e o vínculo entre eles, entre o motorista e o passageiro, será o veículo, será o carro. E o objetivo é a viagem. Então, temos o motorista, o passageiro, o veículo, e o objetivo entre eles será da viagem. E trazendo essa comparação para o campo da mediunidade, nós vamos ter no motorista o médium, no passageiro o espírito comunicante, no veículo a sua mediunidade e na viagem a oportunidade de socorro e aprendizagem. Então vamos tomando esses elementos como base, vamos a 6 hipóteses de ocorrência numa reunião mediúnica. Primeira hipótese. Nesta primeira hipótese, é como se nós tivéssemos um motorista relapso, né? Que só por ter sua carteira sentou ali e a sua parte dirigir e acabou. Vamos ter um passageiro que está pouco se importando com a viagem. O que ele quer é chegar no seu objetivo de qualquer maneira. E para piorar a situação, nós temos um veículo que está mal conservado, né? Não está bem apresentado. E é claro que nessas condições, motorista relapso, passageiro que se importa com a viagem e um veículo mal conservado, nós só vamos ter como resultado uma viagem desastrosa, uma viagem que não será boa, nem para o motorista, nem para o passageiro. Trazendo para o campo da mediunidade, é como se nós tivéssemos um médium que não estuda, que não se dedica, que acha que só por ser médium já está de bom tamanho, o que vai dar oportunidade a comunicantes que só querem se manifestar de qualquer maneira, não importando com o ensinamento, não se importando com o socorro, não se importando com o objetivo de uma mediunidade com Cristo. E, para piorar, uma mediunidade que pode ter facilidade, até ter facilidade na passividade, mas que não é educada, não é disciplinada, não é vigiada. Nessas condições, nós vamos ter apenas uma comunicação desastrosa, uma mensagem nula.
e que não trará benefício nem ao médium, nem ao comunicante. Se fosse uma orquestra, seria um músico ruim, com uma música péssima e um instrumento desafinado. Não vai receber aplauso, não haverá qualidade nessa execução. Vamos à segunda hipótese. Nesta segunda hipótese, nós temos um motorista relapso, um passageiro que quer chegar de qualquer maneira, porém o veículo é bom, o veículo é novo, bem conservado e que tem tudo para possibilitar uma viagem segura pela conservação do carro. Todavia, a viagem é totalmente ignorada pelo passageiro, que só quer chegar lá de qualquer forma, e como o motorista é relapso, a viagem tende a ser desastrosa. É como o médium, que não estuda, que não se dedica, e o comunicante, que não tem compromisso com nada, nem com Deus, nem com o Evangelho, que só quer manifestar, a, quer fazer sua manifestação de qualquer forma, apesar de uma mediunidade de alta passividade expressiva, mas que, pela falta de estudo do médium, pela falta de dedicação, ela não será tão educada assim, nós teremos uma comunicação desastrosa e possivelmente uma mensagem sofrível, a mensagem que não trará objetividade nenhuma para ninguém. Dessa forma, ninguém se beneficia novamente. Se fosse uma orquestra, você teria um músico fraco, uma música horrível, apesar de instrumento bem afinado. Mesmo assim, a música, a execução da música seria desastrosa. Ninguém perceberia o objetivo daquela expressão musical. Vamos à terceira hipótese. Nesta terceira hipótese, nós vamos ter um motorista mais responsável, um motorista que se preocupa com a viagem, que se preocupa com o roteiro, que analisa o tempo de viagem, que se preocupa com a situação ao redor, apesar do passageiro ainda não ajudar. O veículo será um veículo bem conservado, um veículo que ajuda, mas ainda assim a viagem não será aproveitada pelo passageiro, porque o seu objetivo é chegar lá de qualquer forma. Trazendo para o campo da mediunidade, nós vamos ter agora um médium que estuda, um médium que é dedicado, um médium que observa o Evangelho, observa os preceitos da doutrina espírita, diante de um comunicante que acha que pode ter todas as liberdades que quer manifestar de qualquer maneira. Mas se o médium tem uma mediunidade com uma passividade expressiva, mas educada, esta comunicação ela terá um filtro e, apesar do irmão querer se manifestar de qualquer maneira, essa manifestação será disciplinada, não será de qualquer forma, apesar de ainda ser sem ensinamento. Mas, de qualquer forma, aquele irmão comunicante vai receber um baque, vai receber um diferencial. Desta forma, nós temos aí um alerta para o médium, que ele precisa atentar-se mais ainda para o estudo, apesar de estudar e ser dedicado, mas ele ainda precisa aprimorar mais esse estudo, atentar para o grau de vigilância que ele exerce, para que esse comunicante não se sinta tão à vontade assim de manifestar-se de qualquer maneira e aprimorar mais a sua preparação, para que a comunicação, mesmo sendo filtrada, ela possa trazer algum ensinamento para ambos, para o comunicante e para o próprio médium. Se nós fôssemos comparar isso com uma orquestra, nós teríamos aqui um artista
mais afinado, mais estudado, que entende mais da arte, teríamos um instrumento afinado, porém uma música imprestável e que de qualquer forma não renderia sucesso, não renderia aplausos. Vamos à quarta hipótese. Vejam que agora tem a presença de um socorro. Então nós teremos aqui o motorista que é responsável, que cuida da viagem e que sabe também dos preceitos a serem observados naquela viagem, naquele roteiro. Temos um passageiro agora que precisa de apoio, que precisa de, um, de uma ajuda. Um veículo em bom estado, bem conservado, mas a viagem em si, para o passageiro, não será bem apreciada, porque ele só precisa de esperança e conforto. Então, ele estará mais atento ao seu objetivo final do que à viagem em si. No campo da mediunidade, nós teremos um médium que estuda, que é dedicado, diante do irmão que precisa de socorro. E, mediante a sua mediunidade expressiva e educada, esta comunicação será filtrada e o irmão receberá a energia que necessita para amparar-se no Evangelho. Desta forma, nós temos ensinamento para o médium que tem a possibilidade de atender com o sofrimento do comunicante e temos também, ao mesmo tempo, um amparo para aquele irmão que veio pedir socorro. Temos um amparo dado para o espírito. Então, nesta situação, tanto o médium como o comunicante são beneficiados. Nesta hipótese, nesta ocasião, todos os dois são beneficiados. O médium pelo ensinamento, mediante a oportunidade de ver o socorro, o sofrimento do irmão e não incorrer nas mesmas situações que levaram àquele sofrimento. E o comunicante tem a possibilidade de comparar a sua situação com os mananciais que são apresentados pelo Evangelho e assim modificar a sua rotina de pensamento para que ele possa alcançar esse socorro espiritual. Temos ainda a quinta hipótese. Vemos agora que nós temos um veículo mais robusto, embora seja rústico. Temos nessa situação um passageiro que conhece o roteiro, que sabe onde quer chegar, um veículo que está bem conservado, tranquilo, mas um motorista relapso, apesar de um carro forte, apesar de um carro que chega, que vence a maioria dos obstáculos. Ainda assim, a viagem será preocupante para o passageiro. Trazendo para a mediunidade, nós temos aqui um espírito de luz que tem algo a transmitir, mas como o médium não estuda, não se dedica, vai ser um médium que não coopera. Apesar de ter uma mediunidade expressiva, embora não educado, com esses dados, com esses requisitos, essa comunicação será deficitária, porque o irmão comunicante terá que exercer, além da preocupação com a sua mensagem, também com a segurança, com a passividade, com a atividade a ser exercida pelo médium. Então, nosso espírito comunicante terá aí várias preocupações, como se fosse um passageiro que, além de ficar atento à viagem, tem que se preocupar com o motorista não se perder nesta viagem. Então, a comunicação, além de ser deficitária, a mensagem não será eficiente. Nesta situação, o médium até coopera, está lá fazendo a sua parte, entre aspas, mas limita o potencial da comunicação, do socorro e a eficácia da mensagem. Vamos
a sexta e última hipótese. Vejam que aqui o veículo é mais sofisticado. Nesta, nesta situação, nesta hipótese, nós temos um motorista responsável, um passageiro que, ainda que precise de apoio, mas está mais seguro, tem mais consciência, um veículo bem conservado, e neste ponto a viagem só pode ser bem melhor absorvida. Trazendo para o campo da mediunidade, nós teremos um médico que estuda, que é dedicado, ao lado de comunicante, que vai conseguir uma conexão eficiente com aquele médium. Desta forma, teremos uma mediunidade expressiva, educada, um instrumento afinado com o trabalho e que vai possibilitar a comunicação com socorro e ensinamentos eficazes e eficientes. Nesta oportunidade, teremos ensinamento para o médium e amparo para todos que estejam presentes naquela reunião. Essa é a condição, é a possibilidade que se aguarda do médium que se dedica, que estuda e que, por estudar, se dedicar, vai atrair para si irmãos que querem cooperar, que querem crescer com aquele trabalho, com aquele estudo. E nessa hipótese, nessa forma, o socorro sempre ocorrerá e a bênção do Evangelho sempre estará presente. Mas e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? O homem recebe, igualmente, o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. A responsabilidade pelo trabalho, ela parte sempre de nós, sempre do médium, sempre do encarnado. Lembremos, as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ficamos por aqui. Se vocês gostaram deste trabalho, deste encontro, agradeçam a Deus e a espiritualidade. E se houver possibilidade, considerem nos incluir nas suas orações. Toda sugestão, toda ideia será bem-vinda. E se tiver alguma para nos oferecer, nos procure pelos nossos meios de contato. Eu fico por aqui, peço a Deus que nos abençoe sempre e até o próximo encontro. Fiquemos todos com Deus. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro